Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a função offset, tá? Em português é a função desloque, tá? Então vamos lá pro nosso Excel, que aí eu já vou te mostrar o que a função faz, tá? Então vamos lá, ó. O que a função offset faz? Ó, ela altera a posição e o tamanho de um intervalo de células, tá? Então, ó, como é a sintaxe dela? Ó, eu vou dizer qual é a referência que eu quero usar, a quantidade de linhas que eu quero movimentar, a quantidade de colunas que eu quero movimentar, qual é o tamanho da quantidade de linhas que eu quero e a quantidade de colunas que eu quero que apareça, tá? Então, olha lá, ó. Qual é a referência, a quantidade de linhas que eu quero deslocar a partir da nossa referência, tá? A quantidade de colunas que eu quero deslocar a partir da nossa referência, a quantidade de linhas que eu quero que tenha o meu intervalo, ó, o tamanho, tá? E a quantidade de colunas que eu quero que tenha o meu tamanho, tá? Então, vamos lá na prática para você entender. Então, imagina aqui, ó, tá? Que eu quero trazer aqui, ó, na frente, tá? O quanto que o Bruno vendeu para janeiro, fevereiro e março, tá certo? Então, ó, como que eu faço isso? Com a função offset, ó, offset, tá? Ó, ele vai perguntar para mim, ó, qual que é a referência? Bom, se eu vou começar pelo Bruno, tá? Então eu vou começar aqui, ó, onde está o Bruno? Tá aqui, ó. Então a minha referência, eu vou pegar a minha referência aqui, ó. Então vamos supor que o meu intervalo vai começar aqui na F12, na C12, tá? Vírgula. Qual é a quantidade de linhas que eu quero deslocar? Eu não quero, nesse caso, eu não quero deslocar nenhuma linha. Por quê? Porque a minha linha já é a linha que eu quero trazer, a do Bruno, ó. Tá? Então eu vou deslocar 0 linhas e a quantidade de colunas, ó, a mesma coisa. Eu não quero deslocar porque o primeiro mês que eu quero trazer é janeiro. A minha referência já tá aqui na coluna do janeiro. Então eu não vou deslocar nenhuma coluna, tá? Qual é a quantidade de linhas que eu quero que tenha o meu intervalo? Eu quero uma linha só. Por quê? Porque aonde está a minha referência é exatamente a linha que eu quero trazer, tá? Então, ó, uma. O meu tamanho é uma linha, tá? E o tamanho de quantas colunas eu quero que tenha? Se eu quero trazer janeiro, fevereiro e março, eu preciso de 3 colunas. Ó, janeiro, fevereiro e março, tá? Vou colocar 3 aqui. Vou fechar e olha lá o que aparece aqui para mim. Ó, janeiro, fevereiro e março, tá? Olha lá, ó, janeiro, fevereiro e março, tá? Deu exatamente a mesma coisa. E por que, Bruno? Por que fica esse azulzinho aqui em volta, ó? Porque se você clicar aqui, ó, você tá vendo que aqui, ó, fica meio transparente aqui? Esse azul significa que o Excel fez uma explosão da sua fórmula. A sua fórmula, na verdade, ela só existe aqui, ó, na célula H6, tá? Não existe fórmula aqui, não existe fórmula aqui, só existe o resultado da fórmula, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e digitar qualquer coisa, você vai ver que vai dar erro, ó. Por quê? Porque ele deu um espilo, ó. O resultado dessa fórmula que tem aqui, ó, em H6 vai ocupar todo esse espaço que é em pontilhado azul, tá vendo? Então, se tiver qualquer coisa aqui, vai dar erro. Então, aqui, ó, a hora que eu deletar aqui, ó, ele vai trazer de novo os valores aqui para mim. Olha lá, tá? Então, agora, para que isso é útil? Se eu quiser saber o valor total da soma, como que eu faço? Eu simplesmente, ó, copio essa fórmula aqui e olha só, eu vou fazer a soma aqui, ó, soma, e vou copiar a fórmula que eu fiz lá, ó. Olha lá. Eu já dei o valor total aqui da minha soma, olha lá, 97.675. Como que eu sei que tá certo? Se eu vier aqui, ó, selecionar esse intervalo aqui, ó, que foi o que a minha fórmula deu exatamente o mesmo valor aqui embaixo, ó, 97.675, tá? Beleza. Essa é a forma mais simples, tá? Então vamos supor aqui, ó, que agora eu não quero trazer o Bruno, eu quero trazer a Natália. E a minha referência tá aqui, ó. Tá na minha célula C12. Aonde tá a Natália? A Natália não tá aqui na célula de baixo, então eu vou deslocar uma linha para baixo. Como que eu faço isso? Ó, a minha referência aqui, ó, é onde eu quero deslocar. Eu quero deslocar uma linha para baixo, ó, row para baixo. Eu vou deslocar uma.
Olha lá os valores que vão aparecer agora, ó. 17, 26 e 39. 17, 26 e 39. Tá? Então, é assim que a função offset funciona. Então, vamos voltar aqui para o Bruno, tá? E agora eu quero trazer, ó, a função... Eu quero trazer, ó, quanto que a Kate vendeu, tá? Em março. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, eu vou clicar aqui, ó, tá? Então, ó, offset, tá? Só que agora eu vou colocar a minha referência aqui, ó, na minha B4, tá? Beleza. Qual é a quantidade de linhas que eu preciso deslocar para que chegue, a minha fórmula chegue na linha da Kate? 1, 2, 3, 4. 4 linhas eu preciso deslocar, tá? Quantas colunas eu preciso deslocar para trazer o mês de março aqui, ó? Então, eu tô aqui, certo? A minha referência tá aqui. 1, 2, 3. Então, vou deslocar 3 colunas, tá? Qual é o tamanho da quantidade de linhas que eu preciso? Se eu vou trazer só a Kate, eu preciso de uma linha, certo? Se eu vou trazer só o mês de março, eu vou trazer só uma coluna. Então, uma coluna aqui. Olha lá. 40.811. Vamos ver? Kate, março. 40.811. Bateu certinho, tá? E um último exemplo, ó, eu quero trazer aqui, ó, quanto que a Nive e a Rebeca venderam nos meses de janeiro, fevereiro e março, tá? Então, como que eu vou fazer isso aqui, ó? Offset, tá? E eu vou continuar, ó, a minha referência, eu vou colocar a minha referência aqui, ó, na minha sales person, tá? Beleza. Agora eu preciso dizer, ó, quantas linhas eu vou deslocar, tá? Então vamos ver aqui, ó, a Nive e a Rebeca, elas estão aqui, ó, então uma debaixo da outra. Então, para eu chegar até a Nive, quantas linhas eu tenho que deslocar? 1, 2 linhas. Beleza. Quantas colunas eu preciso deslocar? Né? Nesse caso eu não preciso deslocar nenhuma. Por quê? Porque a minha referência já está na coluna que eu vou trazer aqui, ó, com o nome dela, tá? Então eu não vou deslocar nenhuma coluna. Beleza. Agora eu preciso dizer quantas linhas eu quero que tenha o meu tamanho. Bom, se eu tenho 2 vendedoras, certo? Eu preciso de 2 linhas, a da Nive e a da Rebeca, certo? Então eu vou colocar 2 linhas aqui, tá? E agora, quantas colunas eu preciso? Bom, se eu vou trazer o nome das vendedoras a janeiro, fevereiro e março, eu preciso de 4 colunas, certo? Então, 4 colunas. E olha lá, eu tenho aqui, ó, Nive e Rebeca e os valores de cada uma delas, tá? Então, vamos supor que eu quisesse somar aqui, ó, o valor delas aqui, ó, das duas. Como que eu faria? Eu vou pegar essa minha fórmula aqui, tá? Vou copiar aqui embaixo, tá? Olha só, você concorda que para eu somar quanto que elas venderam juntas, eu não preciso do nome delas aqui, eu só preciso do total que elas venderam, tá? Então eu vou tirar esses nomes aqui. Como que eu faço para tirar? É simplesmente eu posso deslocar, certo? Ó, se a minha referência tá aqui, ó, na B4, como que eu faço para eu tirar o nome delas? Eu desloco uma linha, uma coluna para o lado, certo? Como que eu faço para deslocar aqui, ó, a coluna? Tá aqui, ó, no meu calls aqui, ó. Então eu vou deslocar uma linha, uma coluna, perdão, ó lá, tá? Desloquei uma coluna. Acontece o seguinte, que eu tô pedindo que o meu intervalo tenha 4 colunas aqui, ó. Só que na verdade eu vou somar 3 meses só, então eu preciso de 3 colunas. Ó lá, 3 colunas, olha lá. 3 colunas, tá? Vamos formatar aqui como dinheiro para você ver. E olha lá, vamos pegar, ó, Nive e Rebeca, tá? Ó, Nive e Rebeca, janeiro, fevereiro e março. Olha lá, ó, se eu somar os 3 valores, ó, das duas vendedoras, eu vou ter lá, ó, 158.122 euros, tá? Então, ó, tá aqui, ó, exatamente os mesmos valores. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma soma aqui, ó, soma. E olha lá, tirando 158, 120, 122. É exatamente o valor que a gente tinha, tá? Então, para isso que serve o offset, para você conseguir movimentar o seu intervalo de acordo com a sua necessidade. Então, você pode movimentar esse intervalo aqui usando uma série de fórmulas conjugadas aqui junto. Você pode usar o count if, o count c, você pode usar o match,
você pode usar o VLOOKUP, o HLOOKUP, tá? Um monte de fórmulas aqui dentro para que o seu intervalo fique imóvel e você consiga somar os valores de acordo com a sua necessidade. Vamos supor que aqui você não quisesse, por exemplo, a Nive e a Rebeca. Você vinha aqui, selecionava o nome de outros vendedores aqui, ele ia calcular automaticamente se você estivesse usando o match aqui, por exemplo, tá? Porque o match ia fazer o seu intervalo ficar ainda mais dinâmico, tá? Então, a aula de hoje é essa. Se você não entendeu, assista a aula de novo, tá? Porque essa função aí também é bem importante. Vai ajudar a gente aí a criar as nossas, por exemplo, as nossas validações de dado lá na frente, tá? Então, é isso. A gente se vê na próxima aula e até mais. Tchau, tchau. Fui.